Olá, seguidor do Povo Online, eu sou Carlos Holanda, repórter de política do Jornal Povo, do Grupo Povo. A gente dá hoje continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos, momento para ouvir as ideias, ouvir o que é que eles estão pensando sobre a cidade, o que é que eles elogiam, o que criticam. A gente deu início a essa série de sabatinas conduzidas tanto pela rádio O Povo CBN como pelo portal O Povo Online, com Heitor Ferrer. Continuamos com Capitão Wagner do PROS. Ontem abordamos aqui, entrevistamos o pré-candidato Célio Studart e hoje tenho ao meu lado o ex-deputado estadual e pré-candidato tucano, pré-candidato do PSDB, Carlos Matos. Carlos Matos, muito obrigado pelo seu tempo. Bom dia, bom dia, mas pode ser boa tarde, boa noite, depende do horário de quem vai nos assistir. Deputado, eu queria começar abordando falar um pouquinho do PSDB, o seu partido. Recentemente a gente pôde perceber, quem está observando a cena política, o senador Tasso Gereissati mais próximo do grupo governista, ele foi um protagonista, viabilizou aquele super pacote de obras, como foi propagado, de 1 bilhão, né? Para ser investido aqui em obras, e tem um diálogo que foi, não sei se isso tem algum reflexo na política, o senhor vai me dizer, mas tem um diálogo que foi retomado com o líder do grupo político que governa a capital, o estado, Ciro Gomes, também com Cid Gomes. Como é que está esse ambiente do PSDB em relação ao grupo governista? E aí, a partir disso, eu queria perguntar qual vai ser o perfil da sua candidatura. Estamos na fase da pré-candidatura, o senhor será lançado candidato. Qual será o perfil dessa candidatura? Vai ser uma candidatura de oposição à gestão? Vai ser uma candidatura com outro perfil? Eu queria que o senhor detalhasse qual será a sua postura durante a corrida eleitoral. Bom, obrigado, Carlos Holanda. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo. O PSDB tem duas vocações, eu diria o PSDB do Ceará. Nosso projeto nasceu no coração, não nasceu dentro do partido político. O projeto das mudanças não foi oriundo de um projeto de tecnocratas e de correligionários políticos. Foi fruto de corações inquietos que queriam ver um Ceará diferente. Depois é claro que precisa de um partido, e isso mudou o Ceará. Mas para ter mudanças de ruptura, mudanças que transformam a realidade, é preciso ter uma alta capacidade de diálogo. É preciso ter uma alta capacidade de formação de alianças. E isso o senador Tasso tem por excelência. Não é por acaso que ele foi o relator da medida da Previdência, que gerava discordância de todos os partidos. E ele conseguiu gerar uma grande unidade e fazer aquilo que o Brasil precisava. Não é à toa que ele tem sido autor de leis que têm transformado o país, como, por exemplo, a lei das estatais. E isso repercute no dia a dia dele. Então nós temos que dialogar com todas as forças políticas. Nós não somos ideológicos de ruptura que não conversamos com as pessoas. Então é natural que se converse com todas as forças políticas. Isso não tira a nossa dignidade política e nem a nossa identidade de quem nós somos. Porque nós sabemos muito bem o que está fora do poder. Nós estivemos na presidência da República, nós governamos o Ceará durante 20 anos e quando foi a hora de ser oposição, nós fomos oposição. Eu fui deputado agora na Assembleia há 4 anos como oposição, mas aprovei coisas do governo que eram interesses do governo e que toda oposição ia votar contra, mas no meu entendimento era bom para o Ceará, eu não poderia votar contra. Então acho que nós temos que manter esse diálogo de alto nível, em favor não só do Ceará, do Brasil e de Fortaleza. Então acho que com isso eu respondo a pergunta que você me faz do diálogo político, que gera 1000 insinuações, os diálogos, mas não tira a nossa caminhada, que é a nossa vocação de apresentar algo novo, de dar uma ruptura naquilo que vem sendo feito, uma certa acomodação que vai sendo gerada, que uns chamam de oligarquia, que vai dominando o poder, outros dizem que é porque está já achando que é dono do mundo e aí não precisa mais dar as respostas, outro diz é porque não é capaz mesmo de dar a resposta, não importa. O que importa é que sempre tem que ter um autor com esse coração inquieto querendo dar uma transformação. E acho que hoje nós estamos com esse coração. E é uma vocação do PSDB de apresentar respostas novas
respostas que não dizem que tudo tem que estar como está. A mim inquietava muito estar na Assembleia e ouvir do governador, ouvir do governo do Estado, que o Estado do Ceará era o terceiro do país, mas não tinha nada o que ser feito. Era isso mesmo. Nada que era isso mesmo. Na hora que ele decidiu resolver, que ele mudou o secretário de administração penitenciária, na hora que ele foi para frente e decidiu, caiu para metade a taxa de homicídio. Aí você e eu ficamos me perguntando, poxa, quantos cearenses perderam a vida de graça? Não precisavam ter perdido a vida. Morreram por ineficiência do Estado, por incompetência do Estado, por incompetência das autoridades. Que absurdo! A mesma coisa acontece com Fortaleza. Hoje pessoas passam fome. Hoje pessoas estão na miséria nos bairros. E nós estamos vendo a beira-mar linda, maravilhosa, com $1 milhão sendo investidos. E cadê o que está sendo feito no Palmeiras? Metade da cidade não tem saneamento. Metade da cidade não tem saneamento. O último projeto de saneamento que foi feito pelo PSDB, pelo Tasso Gereissati. Do Cocó para cá tem saneamento, do Cocó para lá não tem nada. Nada. Que é isso? É porque não dá voto fazer saneamento? E cadê a responsabilidade do fortalezense? É isso que nós queremos cobrar. É isso que nós queremos pedir. E sem culpar. Eu não estou querendo culpar daqui para trás. Vamos pegar o que há de bom. Né? O Roberto Cláudio tem, acho que bem intencionado. Fez muitas coisas boas, mas cometeu graves erros. A do Alvará é o ícone do erro. Significa que a prefeitura tem pouco interesse em gerar emprego. Porque se tivesse, jamais teria cometido o erro que cometeu do Alvará. Eu posso concluir que esse é um discurso de opositor. O senhor vai concordar? O senhor vai pro debate como opositor. Você e a imprensa sempre quer ter uma categoria classificar, né? De opositor, de tudo. Eu gostaria de ser batizado de construtor, de ruptura, de pegar o que está aí e avançar. Eu não estou contra ninguém. Não quero culpar ninguém. Eu acho que isso é uma forma simplista e de acomodação. De poder destruir o outro para poder existir. Eu não preciso destruir ninguém para existir. Né? Eu existo, o PSDB existe. Nós temos história, nós temos resposta que nós já demos em várias áreas. Não temos nenhuma crise de insegurança de ter que matar os outros para poder existir. De jeito nenhum. Valorizamos, inclusive. Né? Vejo muitas virtudes no prefeito Roberto Cláudio, mas acho que ele deixou a desejar em muitas áreas. Porque mesmo o maior político vivo do estado do Ceará, segundo Ciro Gomes, é Tasso Gereissati. Fez muito, transformou o Ceará, mas deixou de fazer muitas coisas porque não dá tempo, porque não é por um conjunto de fatores. A sociedade tem talentos diferentes, uns no momento são vitais para responder a alguns desafios, outros resolvem outros. O Roberto Cláudio resolveu um desafio gigante de Fortaleza, que foi a mobilidade urbana. Eu estaria mais interessado em gerar uma mobilidade social, em fazer com que os pobres saiam da pobreza, em que o salário médio de Fortaleza não fosse um dos piores do país, que o trabalhador ganhasse mais. Porque em Recife, que está aqui do nosso lado, o salário lá é 20% maior do que em Fortaleza. Por quê? No Executivo Municipal, quais são as margens de ação para melhorar esse quadro que o senhor detalhou e criticou de pobreza, de precarização social, enfim, o que é que um prefeito pode fazer para melhorar esse quadro? Para mim, um prefeito governa o futuro da cidade, governa o presente e o futuro. Nem sempre ele tem os instrumentos todos, nem o recurso, nem tudo que se esperava. Mas quando você vai em Medellín, você vai ver que tem uma energia social que transformou a cidade. Eles ficaram reféns da violência e do crime durante anos, até o dia do basta. Pronto, agora nós vamos mudar. Não foi o prefeito sozinho que mudou. O prefeito foi capaz de reunir as principais lideranças. O prefeito foi capaz de aglutinar as forças sociais para gerar essa transformação. Não cabe a um prefeito ser um burocrata, de pegar o orçamento e distribuir com aquilo que precisa ser feito e depois dizer que não tem dinheiro para fazer o resto. Isso é um burocrata. Um prefeito precisa ser um estadista, um coração apaixonado, que é capaz de liderar, de conquistar as lideranças, de gerar trabalho pela cooperação, pela colaboração. Tem que dar mais poder à sociedade. Agora mesmo o prefeito fez um ato muito bom de redividir as áreas de Fortaleza, criticado. Para mim está certíssimo. Mas fez no penúltimo ano de governo dele, depois de 8 anos governando a cidade. Quer dizer, nunca é tarde para fazer, mas perdeu 7 anos.
A oposição lá do prefeito na Câmara Municipal de Fortaleza, reduzida que é, numericamente falando, óbvio, falou que alegou, num dos argumentos, que isso seria para um modo de acomodar aliados no ano eleitoral. Apesar do elogio que o senhor faz, o senhor também vê isso? Acha que tem um fim eleitoral? Eu acho que ele não precisa disso. Aliás, que eu acho que é uma coisa que eu corrigiria na prefeitura. A prefeitura tem um pilar que é técnico, que é irredutível, que faz o que precisa ser feito, e tem um pilar fisiologista. Me dizem que tem vereadores que têm 300 cargos, outros que têm 500 cargos que a prefeitura dá. Para que ele ia criar coisa nova se ele já está fazendo? Ele não precisa criar coisa nova para fazer o que ele já está fazendo. Eu acho que realmente é uma proposta nova. Havia, sim, as regionais antes eram todas fisiologistas com cargos políticos, ele acabou com isso. Mas esvaziou. E não dá para governar uma cidade do tamanho de Fortaleza, com 2.650.000 habitantes, como se fosse uma cidade só. Com essa divisão, ficaram mais ou menos 200.000 habitantes para cada regional. É uma cidade maior do que Juazeiro do Norte. Então, acho que é inteligente essa política, porque nós precisamos dar mais participação à sociedade também. Como prefeito, eu vou criar um fundo para dar maior participação social, que quem decide é a população daquele bairro. E eu dobro. Por exemplo, eu vejo o que o conselho de bairro da região decidiu e depois, em cima do que ela decidiu, se a prefeitura concordar, eu dobro a quantidade de recursos. Com isso, eu boto a sociedade e a população para construir a cidade que nós queremos. Não acredito que uma prefeitura sozinha, burocrática, só com os técnicos, por competentes que eles são e possam ser, eles possam responder os desafios de uma cidade, quinta maior cidade do país, como Fortaleza. Esse fundo que o senhor citou agora, que promoverá a participação popular, isso vai estar fixado no seu programa de governo? Sim, vai estar no programa de governo. Já é uma promessa, porque eu quero ver cada fortalezense comprometido com a construção da sua cidade. Para isso eu tenho que desenvolver mecanismos. Esse é o primeiro mecanismo, mas vou desenvolver outros mecanismos. Eu quero criar o IPTU inteligente. Eu, por exemplo, fui no Montese agora. Aí vi que as ciclovias, você vê que é um erro clássico de que um governante que pensa a cidade como se ela fosse igual comete. Bom, eu vou criar ciclovias para a cidade inteira. Ótimo, fantástico, do ponto de vista da bicicleta. Quando eu chego no Montese, eu destruí a principal rua de integração da comunidade, onde a comunidade conversava, se integrava no comércio. Por quê? Porque por conta da ciclovia eu não permiti que os carros estacionassem mais em frente ao comércio. Acabou o comércio, destruiu o comércio. Então, se tivesse criado um estacionamento para esse comércio, não teria destruído a identidade do bairro. Destruiu a identidade do bairro. Depois, aí uma coisa inusitada. É como resolver isso que o senhor detalhou, que o senhor está sublinhando. Eu criaria um estacionamento público para poder, aqueles carros que estacionavam na frente do comércio, possam estacionar nesse estacionamento público e continuam as pessoas podendo ir àquele comércio. Aí os idosos me reclamaram da bicicleta, porque eles estavam sendo atropelados. Porque não tinha calçada. Eles não podiam caminhar na calçada, que a calçada era estreita e cheia de batentes. Então, se fosse uma política integrada, pensando nas pessoas e não só nos carros, teria naquele trecho corrigido todas as calçadas. E como é que eu quero botar a população para ser aliada? Se corrigir a calçada, botar a calçada dentro do padrão do que Fortaleza quer, em vez de botar um monte de fiscal e obrigar que a população mude a calçada, destrua a calçada para fazer como quer, eu vou criar um IPTU inteligente. Quando a calçada estiver dentro do padrão, eu dou um bônus. Né? Vou criar um IPTU verde, porque aquelas casas que fizerem captação de água da chuva, que usarem uma energia renovável, que elas puderem dar uma contribuição ao meio ambiente, ele recebe mais um bônus no IPTU. Com isso eu vou tornando inteligente as políticas públicas. O bônus seria o desconto. Seria um desconto. Um desconto progressivo ao benefício que ele gera para a cidade. Entendi. Aí, me corrija se eu estiver errado. O senhor citou a calçada, elencou aí a calçada, se tiver no padrão que é o que está estabelecido legalmente, esse dono aspas, da calçada ganha um bônus. Isso. Se tiver estímulo ao verde nessa casa, nesse estabelecimento, ele ganha outro bônus. Entendi. Então, o princípio fundamental é que eu coloquei a população em movimento para construir a cidade que nós queremos. Quanto mais ele vier na direção da cidade que nós queremos, mais ele participa, mais ele tem instrumentos apoiando a iniciativa dele. E aí eu deixo de pensar como uma burocracia, que a prefeitura é capaz, é um pressuposto falso.
de que a prefeitura é capaz de fiscalizar a cidade toda, estar presente na cidade toda, corrigir todos os erros que a cidade tem. O fortalezense precisa contribuir com isso. E acho que essa é uma liderança do prefeito, que tem que avisar os cidadãos que a cidade é dele também. A cidade não é do prefeito. O prefeito passa, tem um mandato de 4 anos. E a Fortaleza fica. Cada passo, cada pedra que nós colocarmos no castelo de uma Fortaleza melhor, não é do prefeito, é de cada fortalezense. Deputado, ainda queria fazer uma pergunta nesse âmbito do PSDB. O PSDB ele já foi o maior partido do Ceará. Tem ainda nos seus quadros, o principal deles é o senador Tasso Gereissati, que ainda é uma das maiores lideranças do Ceará. Governou o Ceará tanto com Tasso, governou com Ciro, e eu queria saber, mas em Fortaleza o partido, por alguma razão, não tem vitórias. Apesar desse sucesso no estado, ele não tem vitórias na capital. Por que é que em 2020 pode ser diferente? Bom, haviam 3 razões que se diziam que durante muito tempo se teve dificuldade de governar Fortaleza, ainda assim ganhamos com Ciro Gomes, a primeira vez. Que o Fortaleza não queria que a cidade fosse administrada pelo mesmo poder político, né? Nós vimos depois uma inteligência política que não tem assim, uma firmeza de proposta e de ideia. O que vale é a aliança pelo poder. Então isso neutralizou tudo. O PSDB ele sempre teve uma linha muito firme com relação a muitas coisas. Então nós não medimos a nossa grandeza pela força política que temos. Nós medimos a nossa grandeza pela coerência que temos na história de vida. E isso faz do senador Tasso, depois de 30 anos de política, uma expressão nacional. Ele é uma das maiores lideranças de Fortaleza, hoje, passados 30 anos, e tem uma credibilidade que é inconfundível. Isso para nós é o nosso maior patrimônio. Isso vale mais do que ter uma força política que fosse 10 vezes maior do que a nossa. Porque para nós uma grande mudança surge de credibilidade e de confiança. E as forças políticas existentes, com o modelo de política que está, elas migram para onde tiver o poder. Então hoje elas estão com o poder reinante, porque para elas isso aqui é fundamental. Para nós o grande aliado é a sociedade. Não é a força política presente. Não é o número de políticos que tem. A sociedade é a nossa força, que os partidos todos erraram. Nós próprios erramos a nível nacional, a população reconhece uma diferença do PSDB do Ceará, do PSDB nacional, mas nós ficamos muito distantes, por isso que uma marca importante nossa agora é a escuta, ouvir. Estamos indo aos bairros, estamos ouvindo a população, queremos dar voz aos pobres, queremos dar voz à população que é necessitada de saúde, necessitada de melhores serviços em educação. Então um dos maiores compromissos nossos agora para fazer o plano de governo, para poder avançar, não é um foco na força política, é um foco na sociedade. E a sociedade é capaz de transformar tudo que está aí. Aliás, só a sociedade é. Eu não acredito que a força política seja capaz, porque senão já teria feito. Não existe mais poder do que o que você tem hoje no Ceará. Um governo do estado integrado à prefeitura, com toda a força política enorme. Por que não faz tudo o que tem que ser feito? Porque não é a força política que resolve. Quem resolve é a sociedade apaixonada por uma nova resposta. E nós do PSDB temos hoje essa missão de apaixonar a sociedade para mudar a cidade de Fortaleza. Deputado, a gente já está se encaminhando para o fim da nossa conversa. Eu queria fazer 2 perguntas. O senhor pode ser breve nessa primeira. Recentemente, o governo federal sinalizou para uma intenção de isentar templos religiosos, igrejas da cobrança de impostos. Como é que o senhor vê isso? Eu estou fazendo a pergunta para o Carlos Matos. Ele é um político, é um ex-deputado ligado à comunidade católica Shalom, tem essa força do voto católico, religioso. Como é que o senhor viu essa sinalização no governo federal? O senhor concorda com isso ou não? O senhor pode dar uma resposta breve, ainda tem outra pergunta. Tem que ser muito zeloso com isso, porque há muita, por exemplo, hoje nas filantropias que são isentas de muitas coisas, tem muitas filantrópicas que se tornaram, que não são filantrópicas na base, são empresas que se transformaram em filantropia para ter um incentivo. Então, pode haver uma proliferação de templos religiosos por conta da isenção e não para o real. Então, tem que ter zelo com essa questão para ver como conduzir. As isenções hoje, o país vive uma crise fiscal gigante,
né? Cada isenção que for dada tem que ser visto com muito cuidado. Não tenho dúvida da importância da matéria, mas deve ser aprofundada para se formar um juiz melhor. Se eu entendi, isso tem que ser analisado caso a caso, né? Com cuidado. Não caso a caso, mas tem que ser definida uma política muito bem feita, porque senão é só um caminho de desvios. Deputado, como eu disse, a gente já está se encaminhando para o fim. Eu quero deixar esse espaço primeiro para o senhor projetar esse cenário de 2020. O senhor acha que vai ser acirrado, como alguns observadores acreditam? Vai ser de um debate acalorado? O que é que o senhor está projetando para quando, no campo da metáfora, obviamente, a bola rolar de fato? Espero que seja o mais acalorado possível, no bom sentido, discutindo e debatendo os desafios de Fortaleza. Eu não gostaria de ver uma campanha de baixo nível, uma destruição, um querendo destruir o outro e tal. Eu acho que isso não constrói, acho que isso não é bom para a cidade e muito menos para o fortalezense que quer escolher o melhor prefeito para a cidade. Não interessa, aquele que quer apresentar suas ideias, apresente as suas ideias, não precisa destruir as dos outros. Então eu acho que isso é fundamental. Uma crítica ao que está sendo feito é diferente de querer destruir. Eu acho que é válido, está dentro do campo democrático, eu espero que seja quente e acho a minha expectativa que seja. Acho que os partidos estão vendo que precisam dar uma resposta. Há um fato que modifica muito a realidade, que é o fim das coligações para a eleição dos mandatos de representação, e isso fortalece os partidos. Então cada partido precisa dar uma resposta, e isso vai, sem dúvida nenhuma, dar um calor diferente a essa campanha. Só para terminar, DEM vai ocupar a vista do PSDB? Espero que sim. O senador Luiz Pontes, presidente do partido, tem conduzido com maestria essa articulação. Me diz que mais de 90% para que isso esteja fechado. O Chiquinho Feitosa, que é o presidente estadual do DEM, é um aliado histórico, suplente do senador Tasso. A relação é muito boa e é muito bem-vindo. Acho que essas alianças, é o que eu lhe falava ao início, é uma marca do PSDB. Nós dialogamos, nós conversamos. Aqueles que quiserem somar o nosso projeto e contribuir, são muito bem-vindos, né? E o DEM é quase certo, e eu espero poder celebrar essa vinda do DEM para nós marcharmos juntos para 2020. Tá bom. Gente, você que ficou com a gente, muito obrigado. Carlos Matos é o quarto pré-candidato entrevistado pelo Jornal O Povo, pelo Grupo Povo, pela Rádio Povo CBN, que entrevistou Heitor Ferrer, entrevistou Capitão Wagner, Célio Studart e agora o pré-candidato Tucano. Eu sou Carlos Holanda, repórter de política. Tchau.